Shalom, shalom a todos. E como é costume no meu evangélico, as pessoas saudarem com a paz do Senhor, graça e paz. Então, que reza de vez shalom, que a graça e a paz do nosso Eterno esteja permeando a sua vida. Estou aqui para dar início a uma série de estudos ou de observações a respeito das festas bíblicas, respondendo assim o desejo de uma das nossas alunas aqui em Jaconé, já que ela está se descobrindo biblicamente, em especial dentro dos conceitos bíblicos judaicos, e ela me pediu para que eu pudesse falar mais sobre as festas bíblicas, gravar vídeos relacionados a essas festas. Então aqui nós estamos dando um pontapé inicial numa tentativa de ajudar as pessoas que são livres para acreditar ou não naquilo que vai ser dito aqui, que são livres ou não para me criticar ou para me elogiar, livres para determinarem se é válidas ou não essas festas, se é condizente ou não. O que importa é que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Mas o que eu pretendo trazer aqui é justamente elucidar algumas dúvidas ou, no caso de algumas pessoas, até complicar a sua vida espiritual no sentido positivo, de fazer com que ela pesquise, que ela busque mais conhecimento a respeito desses assuntos. Então, eu estou livre aqui para trazer para vocês o conhecimento judaico, bíblico. Judaico porque eu não tenho nenhuma outra palavra para substituir ela. Então, vou usar sempre a expressão judaica, porque é forma de se relacionar com os textos sagrados dentro daquilo que nós vamos tratar, tá bom? Então fique à vontade, você não precisa acreditar, você não precisa observar, mas se você tem um desejo de conhecer, até mesmo para o seu crescimento intelectual, teológico, se vai somar, glórias a Deus. Então faça daquela máxima evangélica, aquilo que é bom você guarda, aquilo que supostamente você achar que não serve, você joga fora, mas isso é um problema exclusivamente seu, tá bom? Então vamos fazer a primeira pergunta. Por que devemos observar as festas bíblicas? A resposta é óbvia, porque elas foram ordenadas por Deus. Porque existe uma problemática concebida dentro do seu evangélico, dizendo que as festas bíblicas elas foram dadas exclusivamente para o povo judeu e que o povo da nova aliança, não tem nada a ver com essas festas e não precisa guardá-las. Eu, particularmente, aconselho quem quer que seja, desde que ele seja conscientizado, que ele seja bem direcionado a guardar essas festas, porque isso acrescenta ao nosso nível espiritual. Isso nos ajuda a compreender algumas coisas dentro do próprio contexto do Novo Testamento, que se não forem explicados da forma relacionada, no caso aqui, às festas bíblicas, nós não teremos uma compreensão plena do porquê tudo aquilo aconteceu no Novo Testamento. E sem contar também que eu não guardo as festas com o objetivo de ser salvo. Eu guardo porque eu faço parte de um povo, porque eu fui lavado, fui remido no sangue do Cordeiro, fui enxertado neste povo, e se eles guardam essas festas, eu sei que elas têm muito a nos acrescentar, têm muitos a nos edificar, a nos esclarecer pontos que eu considero muito importantes para o crescimento de qualquer servo de Deus. Então, ao longo dos tempos, podem ser encontrados registros de acontecimentos na vida do povo do Eterno que, pela sua importância e significado, ainda hoje devemos recordar, particularmente porque elas foram determinadas por Deus. Então, Deus só vai determinar aquilo que é importante. Jesus disse assim: eu não vim abolir a lei do Senhor. Pelo contrário, eu vim dar sentido pleno. Eu vim completá-la, porque nenhum tio, nenhum jota será arrancado da lei até que tudo se cumpra. E alguns afirmam que, como Jesus cumpriu isso e aquilo, eu não preciso cumprir. Eu acho isso um equívoco, mas eu respeito a opinião de cada um, porque eu sei que as pessoas também respeitam a minha opinião e têm o direito de concordar ou discordar. Então vamos para a letra A, porque essas festas foram dadas por Deus. A primeira Páscoa, celebrada ainda no Egito, implicava desde logo
que o povo que haveria de ser libertado com mão forte pelo Senhor comeria o cordeiro assado com ervas amargas, os sapatos nos pés, os seus cajados nas mãos. Eles comeriam o cordeiro assado com ervas amargas, comeriam os pães ázimos, ou os pães sem levedura, né, sem fermento, comeriam a Páscoa apressadamente, como quem se apressa para iniciar uma longa jornada. Este preceito divino foi estabelecido por estatuto perpétuo para toda a nação de Israel. Você percebe que eu vou deixar bem claro essa questão, para toda a nação de Israel. Eu me considero, como em Cristo Jesus, enxertado nesse povo. Então eu creio que muitas coisas relacionadas a esse povo têm um nível espiritual muito grande que pode me ajudar a crescer nessa graça e nesse conhecimento. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 12, versos 11 a 14. A nação de Israel e muitos outros povos, no momento que eles foram libertos do Egito, saíram dali na manhã do dia seguinte ao sacrifício da Páscoa, conforme nos diz Números 33, verso 3, que diz assim: partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, ou seja, o mês de Aviv ou de Abib, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Então, a festa é comemorada na virada, né, do dia 14 para o dia 15. Então, na noite do dia 14, que era o término do dia 14, e início do dia 15, o povo comemora o Pêssar naquela noite. Acabando a Páscoa, a celebração, não esqueça que os dias em Israel inicia-se ao pôr do sol. Então, no pôr do sol, terminando o dia 14, iniciando o dia 15, que é a noite, o povo comemora o sacrifício da Páscoa, que é do Cordeiro. O Eterno, então, desce ao Egito com o seu destruidor, mata todos os primogênitos, cujas casas não têm a marca pré-determinada pelo próprio Deus. E na manhã do próprio dia 15, Moisés recebe a autorização, entre aspas, de Faraó para sair do Egito. Quando Israel sai do Egito, não sai só Israel. Os sábios dizem que acompanham Israel nessa saída do Egito aproximadamente 70 nações, que é a totalidade de todas as nações, ou as 70 nações que deram origens a todos os povos e nações de hoje. Vamos para a letra B. Assinala-se ainda que a passagem do Mar Vermelho ao pé enxuto tinha ocorrido no último dia da semana dos Asmos. Após a exterminação dos exércitos de Faraó nas águas, o Eterno completou a libertação deste povo, cumprindo a sua promessa de libertação do jugo da servidão. No nosso caso, contemporaneizando, a comemoração do jugo da servidão do pecado, a liberdade desse jugo do pecado operado por Cristo Jesus. Bom, explicando aqui de maneira breve, os sábios dizem que a travessia do Mar Vermelho ela se completa justamente no período dos 7 dias de pão sem fermento, que começa no finalzinho do dia 14, início do dia 15, e vai até o dia 21. Então, durante esses 7 dias, o povo de Israel é ordenado 2 coisas importantes: a não ter fermento em suas casas, ou seja, nada que venha levedar, que venha fermentar, azedar a massa, seja ela de trigo, cevada e outros grãos que geram farinha, que têm o poder de serem fermentados. Não esqueça que naquela época não havia fermento. A massa, naturalmente, quando era misturada com água, as bactérias então se multiplicavam naquela massa e ela levedava, ela fermentava, ela azedava. Então, durante 7 dias, não poderia haver nenhuma massa levedada ou essas massas fermentadas, e o povo tinha que comer durante 7 dias pães sem levedura, pães sem fermento.
Então a travessia do Mar Vermelho se dá justamente no último dia do pão sem fermento, que é o 7º dia. E aí Deus restaura de maneira extraordinária, melhor, conclui de maneira extraordinária a libertação do seu povo, que tira-os realmente do território egípcio para começar uma caminhada de 40 anos no deserto. Que por isso a letra C fala que, após peregrinar durante 40 anos no deserto, a nação de Israel entrou na terra que o Senhor lhe havia prometido, onde, no período dos asmos, se produziu a miraculosa conquista da cidade de Jericó. O anjo do Eterno entregou esta cidade nas mãos de Israel no dia 10 do mês 1º de Israel. Entregou esta cidade nas mãos de Israel. No dia 10 do mês 1º, que é o mês de Nissan, Israel atravessou o Rio Jordão a pé enxuto. Uma outra curiosidade que é muito interessante, quando Israel vai se apropriar da terra prometida ao Eterno, ele tem que passar por Jericó. O interessante é que no dia 10 do primeiro mês, que é o mês de Aviv, que é aquele que está relatado no capítulo 12, quando Deus diz para Moisés dizer ao povo que aquele seria o primeiro mês do povo de Israel. Aquele seria o primeiro mês para o povo de Israel. Ali se daria o pontapé inicial da contagem dos meses para o povo de Israel. Agora olha que interessante. No dia 10 do mês de Aviv, ou de Abib, o povo de Israel atravessa o Rio Jordão a pé enxuto. O último dia dos pães ázimos, Deus faz com que o povo de Israel atravesse o Mar Vermelho a pé enxuto. E aqui tem uma coisa muito interessante. O que acontecia no dia 10 de Aviv, que eram os 4 dias que antecedia, ou melhor, vai lá, fecha a porta, vou voltar. Eu quero o que deveria ser feito é 4 dias antes do início daquilo que era a preparação para a festa da Páscoa. Pegava-se o cordeiro, colocava dentro de casa, e por 4 dias esse cordeiro era observado para ver se ele continha algum defeito ou não, para depois ser sacrificado com o sacrifício de Pêssar. Olha que lindo! O povo de Israel entra em um dos seus territórios para conquistar a terra prometida justamente no dia 10, quando o cordeiro era colocado dentro de casa para ser observado. Muito interessante. Eu não vou aqui tecer nenhum comentário a esse respeito, mas eu quero trazer só esse comentário para você ter a ideia, porque eles entram como um cordeiro, vou colocar assim. O povo de Israel, depois de 40 anos no deserto, eles entram como um cordeiro no seu território. E naquele dia 10, eles vão então acampar ali à beira do muro de Jericó, e aí é onde o anjo, durante esse percurso, durante esse íntere, ele aparece e dá uma estratégia justamente a Josué de como ele deveria agir para tomar posse daquela terra, tirando como obstáculo aquela grande cidade fortificada de Jericó. Interessante que o mesmo livro de Josué, no capítulo 5, deixa eu aqui deixar uma referência. Josué capítulo 9. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Não tem uma Bíblia. Aqui na Josué, ele vai entrar na terra prometida. E é interessante notarmos que naquele dia tão especial, bom, achei uma Bíblia online aqui, eu quero ler para vocês Josué capítulo 4, verso 19, que diz o seguinte: Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. E Josué capítulo 5, verso 10 a 12, revela que o povo celebrou a Páscoa aos 14 à tarde, conforme o preceito do Eterno, frente a Jericó.
tendo também comido pães asmos e espigas tostadas, apanhadas no campo. Aqui terminou o período em que foram alimentados com o maná dos céus. Nos primeiros 6 dias dos asmos, cercaram a cidade tocando 7 buzinas. E ao 7º dia, o Eterno derrubou os muros da cidade, como lemos em Josué capítulo 6, do verso 3 ao verso 4. Então, Josué capítulo 5, dos versos 10 a 12, diz assim: E estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. É justamente aquele momento onde se tira todo o fermento de casa, onde não pode mais haver nenhuma massa levedada, onde essas massas deveriam ser bem protegidas. E eles então, no finalzinho da tarde, entre as 2 tardes, quando termina o dia 14 e o dia 15, eles comemoram da forma que foi prescrita lá no capítulo 12 de Êxodo. E eles estão comemorando. E o verso 11: E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães asmos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra. Então, o maná perdurou até aquele momento da festa da Páscoa. Durante 40 anos, o Eterno os manteve com o maná, com o pão celestial, um pão que eles comiam, e ele, ao ser ingerido, todas as vitaminas que o ser humano precisava, aquele maná continha, e eles não necessitavam, aliás, era o maná de uma forma simples, ele era absorvido de uma maneira completa e plena por todo o corpo. Se o povo vivesse só de maná, não havia necessidade deles usarem, deles usarem um banheiro, eles não tinham necessidades fisiológicas, vamos colocar dessa forma, porque tanta água como o maná, eles eram absorvidos de maneira plena, de maneira completa pelo corpo. Claro, houve uma necessidade do povo fazer, entre aspas, alguns lugares reservados para poder cumprir esse papel fisiológico, porque o povo não comia só o maná, eles comiam carne, bebiam leite e assim sucessivamente, ok? Vamos continuar, queridos. Diz assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, está no capítulo 6 de Josué, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia os rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então, no 7º dia dos asmos, da mesma forma que o grande faraó caiu com o seu exército no Mar Vermelho, Jericó também cai no 7º dia dos pães sem fermento, quando Israel dá as 7 voltas, simbolizando, vou colocar com as minhas palavras, simbolizando um povo santo, sem pecado, sem fermento, naquele momento de tamanha pureza espiritual, de um nível de santidade elevadíssimo. Ao cercar aquela cidade, Deus determinou a queda das muralhas de Jericó. Então você percebe que as festas bíblicas, só estou aqui me referindo à Pessa, ela, que é a primeira festa, tirando o Shabat, claro, ela nos traz uma compreensão muito grande da importância da santidade. Ela nos traz, ou ela nos mostra, pelo menos de maneira intelectual, o quão importante é os níveis que essas festas promovem na alma, no interior das pessoas, das famílias, do povo que a comemora. Então elas estão relacionadas em grandes acontecimentos, nos grandes eventos do agir de Deus na humanidade através do seu povo.
Vamos para a letra D. Ao tempo determinado pelo Eterno, o povo de Israel cumpriu o preceito que lhe foi dado conforme Êxodo, capítulo 13, do verso 6 ao 10. Como nós estamos em um estudo, vamos lá. Êxodo 13, do 6 ao 10. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Ou seja, o início da festa, que é no primeiro dia, que é 15 de Nissan, ou de Abib, ou de Aviv, e esse é o primeiro dia da festa. No 7º dia, que é o último dia dos pães sem fermentos, também é uma necessidade de celebrar uma festa ao Senhor, que não é só um encerramento, mas é também o início de uma outra, chamada de Pentecostes, que em hebraico é Shavuot. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Ou seja, qualquer coisa que fosse levedado, ou que provocasse a levedura, ela não poderia nem estar dentro do ambiente, como também dentro do próprio quintal. Por isso que hoje a tradição das pessoas venderem esse fermento para as pessoas que não comemoram essa festa, ou lacra tudo aquilo, ou no nosso dia, né, nós temos o fermento, tudo aquilo que é levedado, como biscoito, coisa do tipo, nós tiramos dos nossos lares, nós excluímos dos nossos lares por 7 dias. E no 7º dia, né, dessa festa também é uma festa ao Eterno. Por isso não pode haver nos termos, porque Deus ocupa os espaços. Versículo 8. E naquele mesmo dia se fará saber a teu filho, aqui que está interessante, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança dos teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Porquanto com mão forte o Eterno te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto ao seu tempo, de ano em ano. Então, todo ano nós comemoramos essa festa como uma lembrança da onde nós fomos tirados e para onde nós estamos sendo conduzidos. Quando nós temos isso em mente, o nosso nível espiritual se delata. O nosso espírito, ao se delatar, ele começa então a entrar em dimensões e a compreender algumas situações, biblicamente falando, que naturalmente não conheceríamos e não experienciaríamos. Então a festa, ao ser comemorada, ela está trazendo a experiência daqueles acontecimentos ao corpo físico, a alma, a família. Então tudo ao nosso redor se envolve, porque tudo fica ou está relacionado, ou passa a estar relacionado no cumprimento desses mandamentos que eleva a santidade, que nos traz um nível maior de competência. Letra E. Quando o Eterno indica aos filhos de Israel que 3 vezes no ano deveriam celebrar a festa, ele torna a repetir: a festa dos pães ázimos guardarás 7 dias. Meu Deus. Olha como é importante respeitar a pontuação. As festas dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, ou de Aviv, ou de Nissan, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Êxodo 23, 15, Deuteronômio 16, 16, segundo livro dos Crônicas, capítulo 8, verso 13, e capítulo 35, verso 17. G. Outro grande acontecimento histórico ligado à Semana dos Pães Ázimos ocorreu com a rededicação do povo de Israel ao Senhor no tempo dos reis Ezequias, segundo Crônicas, capítulo 29 a 31, e do rei Josias, segundo Crônicas, capítulo... Tem um bug aqui? Segundo Crônicas, capítulo 34 e 35. Então, as festas bíblicas, em especial Pêssah, está relacionado aos grandes acontecimentos bíblicos.
H. No entanto, o maior acontecimento histórico que se repercute até hoje e também no futuro, no futuro da vida de todos que abraçam o conserto ao eterno, através de seu ungido, o Messias Yeshua, é a sua ressurreição, ocorrida precisamente durante a Semana dos Asmos. A sua ressurreição ocorreu no final do dia de Shabat, semanal, antes da alvorada do primeiro dia da semana, após ter cumprido o sinal dado através do profeta Jonas, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus é-nos também apresentado como o pão do céu, o pão da vida, o pão sem fermento. Então a festa, ela tem o seu auge alcançado de maneira material quando Jesus comemora o seu início, quando ele morre no período e ele ressuscita nesse período de 7 dias. Dizendo que o corpo dele não tinha fermento, não tinha pecado, que ele não cometeu transgressão nenhuma, por isso que ele foi ressuscitado. Então você percebe que tem muita coisa grande escondida nas festas e Deus quer que elas sejam reveladas, e para serem reveladas não é só necessário estudo, é necessário cumpri-las, observá-las, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E como Paulo diz que nós não vivemos mais na carne, e sim no Espírito, as festas bíblicas estão recheadas de conteúdos espirituais, que só são capazes de serem desfrutadas quando, claro, automaticamente, espiritualmente nós a cumprimos. Deixa aqui eu continuar. Os seus discípulos cumpriram igualmente o estatuto dado a Israel, como nos revela em Atos capítulo 12, verso 3 e capítulo 20, verso 6. Capítulo 20, verso 6 diz: E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então você percebe que o próprio apóstolo Paulo, juntamente com os seus discípulos, visto que eles entendiam que isso era estatuto perpétuo e que estava recheado de significados espirituais e intelectuais, ele então guardava. E ele de maneira nenhuma privou ou, vou colocar assim, proibiu o cumprimento destas festas. Claro, como eu disse, vai ser uma série de mensagens, então nós vamos aí ter muitos, mas muitos estudos em cima disso. J. Não nos podemos ainda esquecer que o Senhor instituiu essa solenidade como um memorial entre Ele e o seu povo Israel. Memorial de tudo que este povo passou no Egito e memorial da sua libertação. Por isso que nós acreditamos que todos hoje aspiramos também ao entrar nessa terra prometida. E se nós aspiramos a entrar nesta terra prometida, se nós formos fiéis até o fim, isso é, se nós fazemos parte da Jerusalém celestial, nós iremos sim, à medida que formos observando essas festas, fica a seu critério, nós vamos crescendo em graça e em conhecimento, e nós vamos passando pelas essas experiências como uma forma de treinamento para quando entrarmos na terra prometida, sabermos como agir, sabermos por que ali estamos, sabermos quem foi que agiu, qual foi o braço que se estendeu e de quem é esse braço, e como ele nos conduziu até essa terra prometida. Pois, um memorial das promessas do Eterno. Estas promessas partem de Abraão e cumprir-se-ão quando o Rei Eterno foi entronizado em Jerusalém, e no final do milênio ele pega toda esse majestoso reino e entregar ao Pai. Por isso que nós podemos tomar como exemplo o povo judeu, que é o povo Kadosh, que é o povo escolhido, porque temos nele um referencial de como eles conseguiram manter sua identidade diante de tantos
abusos e problemas que experimentaram justamente por manter-se sempre dentro de um padrão divino. Ah, mas Israel pecou. Israel é composto de seres humanos. E eles só caíram para nos ensinar a não tropeçarmos aonde eles caíram, ou no que eles caíram. É olhar para o porquê eles caíram e não cometer os mesmos pecados. Ao comemorarmos essas festas, nós estamos junto com eles, corrigindo os erros do passado, dentro do presente, numa projeção para o amanhã. É simples, 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 simples. Existe, né, uma instituição do Chabad, e eles irão, melhor dizer, nos ajudar a entender alguns dos porquês nós devemos comemorar essas festas, como é que eles são tão capazes, como é que eles são tão ungidos, como é que eles são tão ávidos pelas coisas de Deus. Isso vai nos ensinar na próxima aula como direcionar a nossa casa. Eu só queria assim, um parecer, uma ideia. À medida que nós formos colocando vídeos, nós vamos nos aprofundando em coisas concernentes aos textos, às tradições, e vamos também mergulhar no porquê eles se dedicam tanto. Por que eles se dedicam tanto? Porque o povo de Israel, eles vêm numa tradição harmônica com a Bíblia, de maneira tão estupenda e fabulosa, mesmo que a priori eles tenham negado a Cristo. Claro, eles tinham que negar o Messias para que esse evangelho chegasse a nós, para que eles, sem nós, não fossem completados. Não sei se eu expliquei certo, porque eles só se completam conosco. E por isso aqui fica o meu conselho: não perca os próximos vídeos dessa série, tá? Se você gostou ou não, se você concorda ou não, isso